A paz do Senhor Jesus, para os amados irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Plenitude da Graça de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar convosco. Vamos ler um texto bíblico que se encontra em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, apenas a parte B do versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, que está escrito assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A etimologia da palavra igreja, ou seja, a verdadeira origem desta palavra, que é uma palavra grega, é eclésia, que quer dizer chamados para fora. Nós percebemos no texto que lemos que Jesus categoricamente afirma a Pedro: edificarei a minha igreja. Minha, pronome possessivo, indica posse. E o que é posse? É o estado de quem possui uma coisa e de quem a detém como sua. Então Jesus está afirmando para Pedro que a igreja é dele, que ele é o dono da igreja. Nós encontramos também o artigo definido a, está no singular, a minha igreja. Não está no plural, as minhas igrejas. Significa que a igreja de Cristo é uma só. Não é duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10. Ele tem uma única igreja aqui na face da terra para um único céu, o qual nós vamos herdarmos. Jesus afirmou a Pedro: a minha igreja. A igreja não é de bispo, a igreja não é de pastor, a igreja não é de papa, a igreja não é de apóstolo. Jesus diz que a igreja é dele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 4, Jesus diz a Saulo de Tarso: por que me persegues? E Saulo perseguia a igreja. E Jesus se apresenta diante de Saulo no caminho que ia para Damasco e diz a ele: por que me persegues? Está perseguindo o meu povo? Está perseguindo a mim. Eu sou o dono deste povo, eu sou o dono da igreja. Esta igreja tem dono. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, afirma que nós somos povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Nós somos geração eleita. Em João capítulo 10, no versículo 14, Jesus afirma que as ovelhas pertencem a ele. Pastores apacentam ovelhas. Pastores não são donos da ovelha. O dono da ovelha é o grande pastor que está nos céus e chama-se Jesus Cristo. Este é o dono deste rebanho que nós estamos cuidando como pastores e iremos apresentar a ele naquele grande dia. A igreja é a agência dos céus na terra. A igreja de Cristo precisa ter 3 coisas. Primeiro, a igreja de Cristo precisa ter fundamento. Ela precisa ser fundada na rocha, na pedra angular, na pedra de esquinas, que era usada nas antigas construções para dar resistência à construção. Jesus Cristo é a pedra angular.
meditem em Mateus capítulo 21, versículo 42, ou Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 11, ou em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 6. Então, primeiramente, a Igreja de Cristo precisa ter fundamento, fundada na rocha, A. B. Fundada na verdade. João 14,6, Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a Igreja de Cristo precisa estar fundada na verdade. Segunda coisa que a Igreja de Cristo precisa ter é comprometimento. Vou repetir. A Igreja de Cristo precisa ter comprometimento. A. Comprometimento com Deus. B. Comprometimento com a obra de Deus. C. Comprometimento com o seu pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 17, está escrito para que devam obedecer aos vossos pastores. Então a Igreja de Cristo precisa ter, primeiro, fundamento, segundo, ter comprometimento, terceiro, ter persistência. A. No amor de Cristo. Quem ama se doa, quem ama renuncia, quem ama se sacrifica, quem ama se dedica. Então, ter persistência no amor de Cristo. A. B. Ter persistência na compaixão pelas almas. A Igreja de Cristo precisa ter, primeiro, fundamento, segundo, ter comprometimento, terceiro, ter persistência. Agora eu quero falar sobre os objetivos da igreja. Primeiro, cultuar a Deus. Objetivos da igreja. Segundo, manter a obra de Deus. Em Malaquias capítulo 3, no versículo 10, diz que devemos trazer as nossas contribuições e devolver a Cristo na casa do tesouro. A casa é a igreja, tesouro é Jesus Cristo. Objetivos da igreja. Terceiro, servir a Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 30, fala sobre o servo inútil. Irmãos, não queiram ser um servo inútil na casa de Deus ou na obra do Senhor. Então, os objetivos da igreja, primeiro, é cultuar a Deus, segundo, manter a obra de Deus e terceiro, servir a Deus. Agora eu quero falar a igreja que Deus quer. Qual igreja que Deus quer que sejamos? Primeiro, que o adore verdadeiramente. Em João capítulo 4, versículo 23, Jesus Cristo fala concernente a isso, que o adore em espírito e em verdade. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, diz que muitos o adoram de lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Verdadeiramente, muitos o adoram de lábios, se reúnem no templo, mas não adoram de todo o seu coração. Adoram simplesmente por aparência, mas o seu coração está distante de Jesus Cristo. E Ele está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A igreja que Deus quer que sejamos. Segundo, que a pregação da palavra de Deus seja prioridade. Irmãos, parem de contar histórias no púlpito. Pare de contar sobre a sua vida pessoal no púlpito. Pare de usar técnicas de oratória, tentando manipular, manusear o povo de Deus. Irmãos, preguem a palavra de Deus. Preguem a palavra do Senhor, não fuja da exegese bíblica. Preguem a palavra de Deus nos púlpitos. Parem de contar histórias, parem de fazer brincadeiras, irmãos, e preguem a palavra de Deus. A igreja que Deus quer é uma igreja que a pregação de Deus seja prioridade.
Terceiro, a igreja que Deus quer que sejamos, uma igreja viva, não uma igreja morta, não uma igreja imóvel, não uma igreja rígida, não uma igreja insensível. Deus quer que nós venhamos ser uma igreja viva, porque o nosso Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. Irmãos, Ele está vivo e a sua igreja não está morta, a sua igreja é uma igreja viva. A igreja que Deus quer que sejamos. Quarto, uma igreja que cultive a comunhão. Vou repetir, uma igreja que cultive a comunhão. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, está escrito que os apóstolos perseveravam na doutrina e perseveravam na comunhão. Hoje o povo de Deus vive igual gato e rato. A igreja está dividida, a igreja está separada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não vivemos mais como irmãos em Cristo Jesus, irmãos. Em Salmos capítulo 133, versículo 1, fala sobre sermos unidos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, vivam em união, irmãos. Meditem também em Romanos capítulo 12, versículo 5, em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27, a igreja é comparada a um corpo. A igreja de Cristo é comparada a um corpo, irmãos. Aleluia! Somos membros desse corpo, que o cabeça é Cristo Jesus. A minha mão não vai atacar a outra mão, meu pé não vai atacar o outro pé. Por quê? Porque fazem parte do mesmo corpo. Nós fazemos parte desse mesmo corpo, que o cabeça é Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, irmãos. Aleluia! Que nós possamos dizer para o irmão: você pode me ofender, você pode falar mal de mim, mas eu não vou desistir de você, porque você faz parte deste corpo, o qual eu também faço parte. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Em João capítulo 13, no versículo 35, o discípulo de Jesus Cristo é conhecido por o amor que sente um pelo outro. Quer conhecer os meus discípulos? Se amar uns aos outros. Mas os discípulos de Jesus Cristo, aleluia, estão se odiando, irmãos. Iras, ressentimento, espírito de vingança, dando legalidade para o diabo trabalhar no coração. Aleluia, nós somos a igreja de Jesus Cristo, fazemos parte deste corpo. Ninguém vai querer ferir, ninguém vai querer ferir o seu próprio corpo. A presença de Deus é a maior necessidade da igreja. O que ele diz em Mateus capítulo 18, versículo 20: onde houver 2 ou 3, se houver 2 ou 3 em meu nome, eu estou presente. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Em Êxodo capítulo 33, no versículo 15, Moisés pede a presença de Deus. O pecado afasta a presença de Deus no meio do povo. No período da teocracia, que é o governo de Deus através do homem, que foi através de Moisés, através de Josué e através dos juízes, o povo pecava e se afastava de Deus, e Deus suscitava o inimigo para oprimir o povo. Por causa do pecado do povo, Deus permitia que o inimigo pudesse oprimir o seu povo. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 1 ao 3, Salomão orou consagrando o templo, e a glória de Deus encheu o templo de forma tal que os sacerdotes não puderam entrar, e desceu fogo dos céus e consumiu o holocausto. Ali houve a manifestação da glória de Deus, houve a manifestação da presença de Deus, e esta manifestação, irmão, é sinal de sua aprovação. Quando Deus se manifesta no meio do seu povo, o povo que está cultuando a Deus, significa que ele está aprovando aquele trabalho.
nós devemos ser uma igreja, irmão, que se afasta do pecado para sentirmos a presença do Senhor, para buscarmos a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja que Deus quer é essa igreja que Deus quer. E que nós venhamos ser essa igreja que o Senhor quer que nós venhamos ser, para agradar aquele que nos comissionou, aquele que nos alistou para esta obra. Que Deus abençoe a cada um. Guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.